Boa noite. Segunda turma do Supremo retira de Sérgio Moro trechos de delações de executivos da Odebrecht sobre Lula. Polícia Federal alega altos gastos e pede a transferência do ex-presidente. Senador Ciro Nogueira e deputado Eduardo da Fonte, do PP, são suspeitos de obstrução de justiça. Os dois parlamentares foram alvos de ações hoje em Brasília. Em Minas, Tribunal de Justiça mantém a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo do mensalão do PSDB. Condenado a 20 anos de prisão, o tucano ainda pode aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Pesquisa Ibope mostra João Dória, do PSDB, e Paulo Scarfe, do MDB, em empate técnico na disputa pelo governo do estado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Com 5 anos de atraso, o edital dos ônibus municipais de São Paulo finalmente foi divulgado. Entre os pontos polêmicos está a eliminação de 190 linhas, com a retirada de circulação de mais de 800 veículos das ruas. 14 mil páginas com muitas mudanças para o transporte público de São Paulo. A partir de agora, as empresas interessadas têm até junho para mandar as propostas. Entre as principais mudanças estão a redução de 190 linhas e do número de ônibus circulando. A prefeitura diz que vai otimizar o sistema para ampliar o atendimento, tirar ônibus menores dos corredores e reduzir o tempo de circulação. O edital também exige ônibus mais novos e modernos, com ar-condicionado, USB e Wi-Fi e menos poluentes. Outra novidade será a forma de remuneração das empresas de ônibus, que poderá variar dependendo da qualidade do serviço e da satisfação dos usuários. A Rede Nossa São Paulo, uma ONG que monitora as políticas públicas da cidade, contesta vários pontos da licitação. Uma das críticas tem relação com o tempo do contrato, considerado longo demais. Quem ganhar poderá operar o sistema por 20 anos. Outro ponto é uma avaliação de que a proposta impede a livre concorrência e reduz a chance de entrada de novas empresas. Para que uma empresa possa começar a operar o sistema de transporte, ela precisa deter uma garagem. Acontece que, atualmente, só as empresas atuais operadoras do sistema têm garagem. Se, eventualmente, uma nova empresa ganhar essa licitação, ela vai ter que embutir nos seus custos o preço de desapropriar uma garagem de alguém que já tem. Então, novas empresas que queiram participar do processo têm uma tendência em terem uma proposta mais cara do que as atuais empresas que operam o sistema, gerando aí um problema de competitividade. O Ibope divulgou agora à noite uma pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo e para as 2 vagas de senador da República. Na corrida para governo paulista, João Dória, do PSDB, tem 24% das intenções de voto, seguido por Paulo Scarfe, com 19%, Luiz Marinho, do PT, com 4% e Márcio França, do PSB, com 3%. Rogério Schecker, do Partido Novo, tem 2%, enquanto a professora Lisete Arelaro, do PSOL, aparece com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 37%. E não sabem ou não responderam, 11%. Para o cargo de senador, o apresentador José Luiz da Atena, do DEM, tem 33% das intenções de voto, seguido por Eduardo Suplicy, do PT, com 32%, e Marta, do MDB, com 25%. Marco Feliciano, do PSC, tem 14%. Aloysio Nunes, do PSDB, 11%. José Aníbal, 6%. E Gilmar Tato, do PT, tem 4%. Brancos e nulos somam 46%. Não sabem ou não responderam, 11%. Justiça de São Paulo acata recurso da Prefeitura e determina o restabelecimento do contrato da parceria público-privada da iluminação. O contrato vencido pelo consórcio FM Rodrigues, no valor de 7 bilhões de reais, havia sido suspenso no último dia 12, depois do vazamento de conversas entre funcionários do Ilume que indicam possível pagamento de propina. Ao fundamentar a decisão, o desembargador Eduardo Gouveia alegou não ser recomendável a interrupção do serviço essencial e relevante de interesse público. Pelo menos 10 pessoas foram presas acusadas de fraude contra o INSS. Os criminosos burlavam as perícias médicas para obter o benefício. Os RGs em branco eram para criar identidades falsas. Com os documentos, segundo a Polícia Federal, a quadrilha fraudava benefícios do INSS, principalmente o auxílio-doença.
Entre os detidos, uma auxiliar de enfermagem de um hospital público estadual não divulgado. Ela era a chefe do bando. Eles agiam de duas formas. Primeiro, eles inseriam dados falsos nos sistemas da Previdência para gerar uma possibilidade de benefício. Então, eles tinham contadores que faziam inserções falsas ali nos bancos de dados. A partir disso, eles faziam um requerimento, mas como o requerente não era uma pessoa doente, incapaz para o trabalho, eles se valiam de dublês. Pessoas fingindo ser o requerente fingiam ser doentes. As investigações começaram em novembro do ano passado. Até agora, a polícia já confirmou um prejuízo de 6 milhões de reais só com o benefício de auxílio-doença. Mas como há indícios de que este grupo agia há 10 anos, a estimativa é de que o rombo aos cofres públicos seja de mais de 60 milhões de reais. Pelo menos 25 milhões de reais dos acusados foram bloqueados pela Justiça. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Brasília. Os alvos foram gabinetes e apartamentos funcionais do deputado Eduardo da Fonte, do PP, e do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista. Na casa de Ciro Nogueira, a polícia apreendeu R$200 mil em dinheiro. O advogado do senador disse que o montante está declarado no imposto de renda. A operação de hoje investiga uma suposta tentativa de obstrução de justiça. O deputado Eduardo da Fonte e o senador Ciro Nogueira são suspeitos de comprar o silêncio de um ex-assessor do senador que está colaborando com a justiça. Esse ex-assessor declarou que recebia o pagamento em espécie e quem repassava o valor era o ex-deputado Márcio Junqueira, de Roraima, que foi preso hoje. O inquérito aberto apura o suposto repasse de R$1.600.000 em propina a integrantes do PP. Os investigadores afirmam também que o ex-assessor foi incluído no programa de proteção à testemunha, já que diz ter sido ameaçado de morte por colaborar em diversas apurações da Lava Jato. O PP é o maior partido envolvido no esquema de corrupção da Petrobras, mas isso não impediu que a bancada na Câmara aumentasse. Os progressistas agora formam a segunda maior bancada, com 53 parlamentares. O partido fica apenas atrás do PT, que terminou a janela partidária com 60 nomes. No governo Temer, o PP controla 3 ministérios: as cobiçadas pastas da Saúde, Cidades e Agricultura. A PF também deve ouvir os políticos do PP alvos dessa operação. O interrogatório foi determinado na semana passada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O senador Ciro Nogueira e o deputado Eduardo da Fonte já foram denunciados e são alvos de outras investigações no Supremo, acusados, por exemplo, de terem participado do chamado quadrilhão do PP. Em nota, os dois disseram que estão à disposição da Justiça. Segundo a assessoria do senador, ele está em missão oficial em Bruxelas, na Bélgica, participando de um evento da Organização Mundial do Comércio. Em evento em São Paulo, o presidente do TSE, Luiz Fux, afirmou que as eleições podem ser anuladas por causa de notícias falsas que beneficiem um candidato a ponto de garantir a vitória dele. Luiz Fux cobrou a participação da sociedade para evitar o compartilhamento de notícias falsas e afirmou que serão criados 3 comitês para combater a proliferação de informações mentirosas que prejudiquem candidatos. As fake news, elas acabam contaminando o ambiente político e ferindo de morte o princípio democrático. O que se quer hoje em dia? Já que o voto é obrigatório, que esse voto seja consciente. E o voto só pode ser consciente se ele vier antecedido da informação necessária sobre o seu candidato. Sem citar o nome de Lula, o presidente do TSE afirmou que existe a possibilidade de um condenado, na situação do ex-presidente, ser candidato nas eleições. Lula, que teve a condenação mantida em segunda instância, poderia concorrer ao Planalto caso o Supremo conceda uma liminar que permita o registro dele, apesar da lei da ficha limpa. Quem também falou sobre o caso do ex-presidente foi o ministro Gilmar Mendes, convidado para o evento. Mendes disse que há a possibilidade de Lula passar a ser condenado apenas por corrupção, no caso do triplex do Guarujá, o que poderia reduzir a pena do petista. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Uma coisa é o sujeito receber dinheiro e depois fazer uma série de medidas para escondê-lo, não é? Então o tribunal diria é corrupção e lavagem.
ou neste caso, em que se aparentemente recebeu já de fato o benefício, se haveria essa imbricação. Isso vai ser discutido certamente. Gilmar Mendes também comentou que é muito procurado por aliados de Lula, que antes o criticavam. Se vocês quiserem encontrar um petista hoje, vocês vão no meu gabinete. O pessoal tem brincado lá que ali é o pátio dos milagres dos petistas atualmente. O ministro disse que é um dos alvos preferidos das informações falsas. Segundo ele, os homens públicos estabelecem uma blindagem psicológica para tentar lidar com as fake news. Hoje, manifestantes fizeram um tomataço em frente ao local do evento, em protesto contra Gilmar Mendes. E o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não apresentar diretamente ao plenário da Corte as ações que pedem para barrar a prisão após condenação em segunda instância. Ao blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o ministro disse que decidiu não levar o tema direto ao plenário para evitar o desgaste da Corte. As ações que pedem para barrar o atual entendimento do STF da prisão em segunda instância foram protocoladas pela OAB e pelos partidos PEN e PCdoB. Em ofício à presidente Carmen Lúcia, o ministro Marco Aurélio liberou o tema para julgamento. No entanto, não há previsão que o Supremo retorne à análise do assunto. Isso depende da Carmen Lúcia pautar o que ela resiste. Se o STF decidir mudar o entendimento em vigor desde 2016, permitindo que um condenado vá para a cadeia após o julgamento em segundo grau, Lula poderá ser beneficiado. A tendência é a de que os ministros deixem que a execução da pena comece após a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STF deve analisar no dia 8 de maio se recebe a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A segunda turma é formada pelos ministros Edson Fachin, que é o relator do caso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Além de Gedel, o irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, e a mãe dos políticos Marluce Vieira Lima, são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O julgamento, que vai decidir se os três virarão réus, é referente ao bunker de 51 milhões de reais, encontrados em um apartamento na Bahia e atribuídos a Gedel. Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro seria resultado de um esquema de fraude na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013, quando Gedel era vice-presidente de pessoa jurídica da instituição. O ex-ministro está preso desde setembro do ano passado. Todos negam as acusações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu manter a condenação de 20 anos de prisão do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele é acusado de peculato e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. O julgamento aconteceu na 5ª Câmara Criminal do TJ Mineiro. Por 3-2, os desembargadores mantiveram a pena contra o ex-governador de Minas Gerais, negando os embargos infringentes impetrados pela defesa do tucano. O esquema do PSDB mineiro é considerado o embrião do chamado Mensalão do PT em Brasília. Na denúncia do Ministério Público Federal, Azeredo foi acusado de ser um dos autores intelectuais das fraudes, que usavam a empresa do publicitário Marcos Valério para desviar recursos de estatais, entre elas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e o Banco do Estado de Minas. Assim como no mensalão petista, o dinheiro desviado de contratos de publicidade servia para irrigar a campanha à reeleição de Azeredo em 1998, além de outras candidaturas do PSDB no estado. No julgamento de hoje, os desembargadores mineiros decidiram que só vão expedir o mandado de prisão contra o tucano depois de esgotados todos os recursos na segunda instância. A defesa de Azeredo ainda pode pedir embargos de declaração no TJ Mineiro, que não tem poder de mudar a sentença, mas protela o fim do processo. Enquanto isso, o tucano, que está prestes a completar 70 anos, vai aguardar o recurso em liberdade. A denúncia contra o mensalão tucano foi oferecida à Justiça em 2007 pela Procuradoria-Geral da República. Na época, Eduardo Azeredo era senador pelo PSDB de Minas. 11 anos depois, ninguém foi preso pelo esquema e ao menos 3 denunciados tiveram os nomes retirados do processo por prescrição dos crimes, ao completarem 70 anos de idade.
E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quer ver como é ignominioso esse caso do adiamento da possibilidade de prender alguém depois da segunda instância? É o caso do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, filho de um governante decente, Renato Azeredo, amigo do Tancredo. Ele foi pego roubando, fazendo um mensalão. Ele criou o mensalão que o PT adotou ao levar para as suas fileiras o publicitário Marcos Valério Fernandes, que apareceu essa semana lamentando a prisão do Lula, é claro, né? Pois bem, esse cidadão foi condenado em segunda instância. Esse cidadão é anterior ao mensalão do PT que propiciou aquele grande julgamento e ele continua solto. O Tribunal de Justiça de Minas acabou de mandar que ele cumpra uma prisão de 20 anos, quase o dobro da prisão de Lula, e a defesa está alegando que ele tem bons antecedentes criminais. É o recurso da famosa Lei Fleury. A Lei Fleury, da época da ditadura, para livrar a cara de um policial facínora, assassino, criou uma figura jurídica no Brasil de que uma pessoa primária, não pode ser condenada à prisão. Esse é um dos sustentáculos dos que falam mal da lei da ficha limpa. E o que agora está mantendo Eduardo Azeredo, pasme, solto. Isso é uma vergonha. E vergonha maior será acabar com a possibilidade de prender alguém depois da segunda instância. Eu volto quinta-feira desta semana. Espere aí, eu volto. Até. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do MDB, e outros 11 políticos e ex-secretários da gestão dele foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por improbidade administrativa. Todos são suspeitos de envolvimento em um esquema de propina em licitações e de desvio de dinheiro do programa de pavimentação do governo, lançado em 2013, durante a gestão de Barbosa. Foi determinado o bloqueio de mais de 37 milhões em bens dos denunciados. O esquema veio à tona com as delações de Silval Barbosa e Silvio Correia, seu ex-chefe de gabinete. Superintendência da Polícia Federal pede a transferência de Lula. O ex-presidente está preso em Curitiba desde o último dia 7. No documento enviado à Justiça, os delegados alegam que o custo para manter Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba é alto e que a presença do petista tem gerado transtornos à rotina da superintendência. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, em cerca de 15 dias, a PF já gastou R$150 mil para manter Lula na sede em Curitiba. Os gastos seriam com diárias de policiais, passagens e deslocamentos de pessoal de outras unidades para reforçar a segurança da superintendência. Os delegados temem ainda por atos de violência no entorno do prédio da instituição. O PT prepara a manifestação em apoio ao petista para o feriado do dia 1º de maio, na semana que vem. Militantes continuam acampados próximo à sede da PF. Condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula está numa sala especial no 4º andar da PF, longe dos demais presos. É uma espécie de sala de comando maior. O local não tem grades. Antes era um dormitório para agentes da PF que iam para Curitiba a trabalho. No despacho que determinou a prisão do petista, o juiz Sérgio Moro não especificou se Lula seria mantido na Polícia Federal até cumprir toda a pena. No texto, diz que, em virtude do cargo que ocupou, uma sala especial estava reservada para o início do cumprimento da sentença. Agora, a decisão de transferência será da juíza Carolina Lebos, responsável pela execução penal de Lula. No ofício enviado à magistrada, os delegados não dizem para onde o ex-presidente poderia ser levado. Uma possibilidade seria mandar o petista para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde já estão presos da Lava Jato. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-deputado federal pelo PT, André Vargas. Lula poderia ainda ser transferido para a sala do comando do Estado-Maior de algum quartel.
Ele tem direito a este tipo de prisão por ter sido, como presidente da República, chefe das Forças Armadas. E ontem a defesa do ex-presidente entrou com 2 recursos, um no Supremo Tribunal Federal e outro no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados pedem que seja reconhecida a inocência de Lula e que os tribunais superiores cancelem a inelegibilidade do ex-presidente. De acordo com a lei da ficha limpa, um candidato não pode concorrer às eleições depois de ser condenado em segunda instância, como é o caso de Lula. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retirou do juiz Sérgio Moro trechos de delações dos executivos da Odebrecht referentes ao ex-presidente Lula. Os depoimentos sobre o sítio de Atibaia e o terreno para o Instituto Lula serão enviados à Justiça Federal em São Paulo. Mesmo assim, as ações penais sobre os 2 assuntos continuam com Moro. Por 3-2, a segunda turma do Supremo aceitou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes consideraram que fatos relativos ao sítio de Atibaia e o terreno citados pelos delatores da Odebrecht não têm relação com a Petrobras. Por isso, não devem ser direcionados para o juiz Sérgio Moro. Em um dos depoimentos, o engenheiro civil da Odebrecht, Amir Costa, afirmou que o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula e que faz parte da defesa do ex-presidente, ajudou a redigir um contrato falso para esconder o envolvimento da construtora na reforma do sítio de Atibaia. E orientou a senhora, vai lá, faz um contrato entre contratante, Fernando Bittar, contratado, Carlos Rodrigues do Prado, que tem uma construtora, objeto, esse mesmo objeto que eu declarei, a construção da casinha lá, da edícula, da sala, do banheiro, do depósito, etc., do campo de futebol. Coloque um valor até mais baixo, que era para ser compatível com vamos dizer, a possibilidade de renda do senhor Fernando Bittar. Eu não me lembro o valor, isso já faz 6 anos, né, que isso foi feito, mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado. Era coisa de 150 mil reais, uma coisa de 170, por aí. Agora, a Justiça Federal de São Paulo vai receber os documentos da delação da Odebrecht que tratam sobre o assunto. No caso do sítio, que vai continuar com Moro, Lula é investigado por supostamente receber das empreiteiras OAS, Odebrecht e Chain vantagens indevidas de R$ 1.100.000 por meio de reformas na propriedade de Atibaia. Na outra ação, que também permanece com o juiz de Curitiba, o ex-presidente responde por suposta propina de R$ 12,5 milhões da Odebrecht, que seria referente a um terreno que abrigaria uma nova sede do Instituto Lula. Com a decisão, Moro não vai poder usar os depoimentos para dar andamento a esses processos, mas pode, eventualmente, pedir o compartilhamento dos dados. Em abril do ano passado, as declarações dos executivos da Odebrecht foram encaminhadas para Curitiba por decisão do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. A defesa de Lula já havia tentado, por meio de outro recurso, tirar os depoimentos de Moro, mas a segunda turma negou. Também por 3-2, a segunda turma decidiu remeter para a Justiça de Pernambuco trechos de delações da Odebrecht sobre supostas fraudes na refinaria Abreu e Lima. Nos depoimentos, os ex-executivos da Odebrecht relataram a formação de ajuste de mercado em obras associadas à refinaria. Os trechos estavam com Moro desde abril do ano passado. O homem responsável pelo ataque com uma van em Toronto foi levado hoje à Justiça do Canadá. 10 pessoas morreram no atropelamento e 15 ficaram feridas. Alec Minassian, de 25 anos, permanecerá preso até o julgamento em que irá responder a 10 acusações de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e 13 tentativas de homicídio. Durante a audiência desta terça-feira, ele permaneceu calado no tribunal e não deu detalhes do que motivou a ação. Minassian foi detido por policiais logo após o atropelamento. Vídeos divulgados por jornais canadenses mostram a negociação que levou à rendição e prisão de Minassian, que repetidas vezes afirmou ter uma arma e pediu para ser executado. Ele não tinha antecedentes criminais. O governo canadense, até o momento, evitou falar em terrorismo.
O caso tem características semelhantes a ataques atribuídos a apoiadores do Estado Islâmico realizados com veículos contra pedestres em cidades da Europa e dos Estados Unidos nos últimos anos. Em discurso na capital, Ottawa, o primeiro-ministro afirmou que ainda pode demorar algum tempo até que as razões do ataque sejam descobertas, que o suspeito não representa uma ameaça à segurança nacional e o incidente não vai alterar o atual nível de alerta do país. Novos fragmentos de projéteis foram encontrados no carro onde Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados. Uma nova perícia foi feita hoje no veículo onde a vereadora Marielle e o motorista dela, Anderson, morreram. Após 41 dias do crime, o carro foi desmontado para análise dos especialistas no Instituto Carlos Éboli, no centro do Rio. Novos fragmentos de balas foram encontrados. Agora o material será comparado com a munição usada nos assassinatos, identificada como sendo de calibre 9mm. Marielle e Anderson foram mortos a tiros no bairro do Estácio, região central do Rio, depois da participação da vereadora em um evento na Lapa. A vereadora foi atingida por 4 tiros na cabeça e no pescoço. Anderson foi alvo de 3 disparos nas costas. As investigações apontam crime de execução e atuação de milícias. O tempo continua seco aqui em São Paulo, sem dar chance para a formação de nuvens de chuva. Mariana Armentano traz os detalhes. Uma grande massa de ar seco vai continuar mantendo o tempo firme aqui em São Paulo e pelo menos até o final de semana, sem chance de chuva, viu? Nessa quarta-feira teremos mínima de 17, máxima de 27 graus. Aí na quinta-feira nada muda por aqui e na sexta até esquenta um pouquinho mais. Mínima de 18 e máxima de 28 graus aqui na capital. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, tire suas dúvidas sobre calvície feminina.